Tipo, gênero e domínio. O que são? Neste capítulo, estamos estudando gêneros do domínio jurídico. Você já sabe que esse domínio se relaciona ao campo do direito e da justiça. Também tem consciência de que os regulamentos e os estatutos não são textos exatamente iguais. Há particularidades que os diferenciam, e isso está ligado à ideia de gênero. Vamos agora refletir um pouco sobre esses dois conceitos e sobre os tipos textuais nas questões a seguir. 1. Releia um artigo do regulamento do concurso da redação promovido pela Escola de São Paulo. Artigo 4º. Alunos ou alunas de 6º a 8º ano do ensino fundamental poderão produzir textos nos gêneros poema ou conto. Alunos do 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio poderão produzir textos nos gêneros poema, conto, crônica reflexiva ou artigo de opinião. Letra A. Um aluno do 9º ano poderia participar do concurso escrevendo um artigo de opinião, gênero em que predomina o tipo de texto argumentativo. Nesse tipo de texto, ocorre a apresentação de uma opinião sustentada por argumentos. Se optasse pelo conto, o aluno exploraria o tipo narrativo. O que caracteriza o tipo narrativo? Bom, no tipo narrativo tem um narrador que conta uma história que envolve personagens e ela está contextualizada no espaço e no tempo. Então, quando coloca um texto argumentativo, ele coloca a opinião do autor, né? Agora, num texto narrativo, o narrador conta uma história que acontece com personagens num determinado espaço, num determinado tempo, tá? Então, essas são as características do texto narrativo. Letra B. Tanto o estatuto quanto o regulamento são gêneros em que predomina o tipo injuntivo. Qual é a finalidade desse tipo de texto? Né? O tipo injuntivo orienta ou instrui o interlocutor. É um tipo de texto que serve para orientar, né? Que serve para dar o norte, né? Para as pessoas poderem saber o que elas têm que fazer ou o que elas não podem fazer. Número 2. Cite o tipo textual argumentativo, narrativo, injuntivo, expositivo ou descritivo, que predomina em cada gênero. Então, guia de turismo, descritivo. Verbete, expositivo. História em quadrinho, narrativo. Manual de instrução, injuntivo. Notícia, expositivo. Fábula, narrativo. Debate, argumentativo. Os tipos textuais têm uma estrutura definida, reconhecida por características ligadas à sua finalidade e linguagem. Além da narração, da argumentação e da injunção, também são tipos textuais a descrição e a exposição. Em geral, em um texto, é possível identificar mais de um tipo textual, os quais se complementam. Por exemplo, em um conto, gênero predominantemente narrativo, né? Então, por exemplo, eu tenho um conto que é predominantemente narrativo, mas dentro desse conto eu posso ter um pouco de descrição, né? Eu posso estar descrevendo o lugar, posso estar descrevendo as características de uma pessoa, né? Eu posso juntar os tipos, né, dentro dos gêneros textuais. Número 3. Assim como o estatuto, a receita culinária é um texto injuntivo. Compare esses dois gêneros textuais. Qual é a finalidade de cada um deles? Então, qual é a finalidade do estatuto e qual é a finalidade da receita culinária? Os dois tipos de texto apresentam as ações necessárias para uma determinada coisa, né? No estatuto são as regras que orientam o comportamento da sociedade, e a receita culinária são as ações necessárias para preparar um prato, né? Então, as duas são textos do mesmo tipo e servem, para cada uma tem uma função diferente, né? Mas o objetivo dos dois tipos de textos é o mesmo. Letra B. Costumeiramente, quem produz um estatuto e a quem ele se destina, e quanto à receita.
Bom, o estatuto, ele é produzido, né, ele é escrito por legisladores, ele se destina a um grande grupo da sociedade. E a receita culinária se destina a uma pessoa que queira cozinhar, né? É produzida por um especialista e que sabe, e é destinada para as pessoas que querem preparar aquele determinado prato, né? Então, para isso que serve os dois, a quem está destinado esses dois tipos de texto. Como é a organização típica de cada um, né? O estatuto é organizado em artigos, parágrafos, incisos, e a receita é organizada em lista de ingredientes e modos de fazer. Ainda pode colocar ali a lista de ingredientes, o modo de fazer, o tempo de preparo, né? O modo de preparo e o modo de fazer é a mesma coisa, mas tem o tempo. Às vezes tem alguma dica extra, né? Porque pode dar uma ideia diferente de alguma coisinha que precisa, tá? Onde são divulgadas as receitas e os estatutos? Bom, as receitas, hoje em dia a gente tem livros de receita no blog de culinária, no Facebook, no Instagram, qualquer lugar que a gente procurar, se tu procurar no Google, tu encontra vários sites sobre revistas, né? Sobre revistas de culinária, né? Nos programas de TV, nos programas de rádio. E os estatutos, eles são divulgados em documentos oficiais, então a gente não vai encontrar eles assim tão à disposição quanto a gente encontra uma receita de bolo, por exemplo, né? Então é mais em documentos oficiais, livros da área jurídica, sites de órgãos públicos, né? Então depende os locais que tu vai procurar mais. O gênero textual é uma espécie de modelo de texto que usamos em nossas comunicações. Os gêneros são mais específicos que os tipos textuais, porque são determinados pelos interlocutores, forma de circulação, televisão, jornal impresso, etc. Finalidade, temas mais comuns, recursos linguísticos mais usados, domínio textual, entre outros fatores. O estatuto regulamenta o conto, o regulamento, o conto, o diário, o verbete, a história em quadrinho, a notícia, a fábula, o boletim do tempo, o seminário, a conversa telefônica, etc., são alguns dos muitos gêneros textuais. Você já sabe que os estatutos e regulamentos pertencem ao domínio jurídico, porque se refere ao campo das leis. Em seu caderno, associa as colunas para vincular o gênero ao domínio. Então, o anúncio, ele é do domínio publicitário, é a letra F. O boletim do tempo, ele é do domínio jornalístico, letra B. A receita médica é do domínio da saúde, letra D. A palestra é do domínio instrucional, do conhecimento, então é a letra A. Certidão de nascimento, ele é do domínio jurídico, a letra E. Anotação de aula é do domínio instrucional também, então também é na letra A. E o conto fantástico é do domínio literário, na letra C. Então, nós temos dois que são do domínio instrucional, que é a palestra e a anotação de aula. A ordem fica 1F, 2B, 3D, 4A, 5E, 6A, 7C. Então, o domínio textual é a esfera da atividade humana a qual um gênero textual pertence ou se relaciona.